Bom dia, meu irmão, minha irmã, meus amigos, todos os internautas, onde que você estiver, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja derramado grandemente na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Meu irmão, todos os dias eu peço ao Senhor para estar a falar com nossos irmãos na fé, aqueles que onde tem ouvido essa mensagem, Deus possa falar diretamente no coração, na vida de cada um de você, em nome de Jesus, amém? Eu tenho falado para você todos os dias, a palavra de Deus, que Deus tem tocado no meu coração todos os dias é oração e a pregação da palavra de Deus. Seria bom se eu orar, interceder e abençoar você somente, e não trazer a palavra do Senhor. Ou se só trazer a palavra de Deus, não orar, interceder e Deus possa proteger na vida de cada um de vocês, mas sim Deus quer que possamos fazer a obra do Senhor completa, orar e abençoar, e palavra de salvação atrás da palavra de Deus, que é a palavra que liberta, a palavra que fortalece. Faça ter todo o discernimento do poder de Deus na vida de cada um de nós. Que a palavra do Senhor, que ela é poderosa, que é perfeita e agradável aos olhos do Senhor, mas não a vontade do homem. O homem, nós somos dependentes do Senhor. Você, meu irmão, irmã, onde que você estiver, todos nós queremos as palavras que nós queremos falar, pensar, mas Deus quer uma palavra agradável, perfeita, segundo os preceitos do Senhor. Às vezes a palavra de Deus não quer falar que seja doce, não. Mas pode, às vezes, uma palavra amarga, mas que cura. Não a palavra de doce, palavras maravilhosas. E a palavra de Deus não está penetrando, não operando no coração. Mas Deus possa, nessa mensagem hoje, Deus possa abençoar poderosamente o coração de cada um de você, irmão, irmã, amigos, internauta, independente, me perdoe. Às vezes, eu não estou falando que você tem, qual é a sua religião? Não. A religião não salva. O que salva se chama Jesus Cristo. Aquele que nos salvou de todo o nosso pecado, de todo tipo de engano, tudo que não era correto no nosso coração, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, Deus limpou daqueles que crê nele e permaneça para sempre. Em nome de Jesus, amém? Então eu tenho falado, antes de trazer essa mensagem, eu peço para você, não esqueça desse momento, escrever o pastor Antônio Cosme, do YouTube. Que esse canal não é mais do que trazer, o propósito é trazer a palavra de Deus, orar e interceder. Se você puder nos ajudar, vamos orar e Deus vai fazer a grande diferença na vida de cada um de vocês, amém? Então, inscreva-se no nosso canal, dá o sininho. Quando você inscreve no nosso canal, Pastor Antônio Costa, do YouTube, Instagram, Facebook, e dá o sininho, porque toda mensagem que vai direto postagem será colocada no seu celular todos os dias. E que Deus possa falar a palavra do Senhor que alimenta, que sustenta, cada dia. Então você escreva, dá o sininho, dá o like, compartilha essa mensagem. E todos vocês que já escreveram no nosso canal, tá vindo essa mensagem, continua. Eu te agradeço grandemente. Já escreveu no nosso canal do Pastor Antônio Costa, do YouTube, Instagram, Facebook, pode ser um deles, ou achar que é mais conveniente.
mas você seja um homem, uma mulher dependente do Senhor através da palavra. E quando você lê essa mensagem, Deus vai falar poderosamente em nome de Jesus. Amém? E como eu tenho falado para você, a mensagem que é de Deus. Quando nós vamos orar, interceder, a palavra de Deus é que nos fortalece, entra na minha boca para abençoar poderosamente todos aqueles que precisam da palavra de Deus. Eu apenas o instrumento, o Senhor posso dar milagres, grande milagre na vida de cada um de você, em nome de Jesus, amém? E neste momento, no final, vamos orar. Depois, terminando, no final, na parte final da mensagem, nós vamos orar. E Deus possa fazer uma grande misericórdia do Senhor na oração, intercessão, em todos os propósitos que está buscando, Deus vai falar grandemente em nome de Jesus. Amém? Seja você, a sua família, em todas as pessoas que você sentir no seu coração, Deus vai falar. Amém? Em nome de Jesus. Mas agora vamos ver a mensagem, a palavra de Deus é que nos edifica. Em nome de Jesus. E neste momento, sempre nós vamos à palavra de salvação. Porque a palavra do Senhor Jesus Cristo veio principal aqui nessa terra. Foi trazer cada aqueles que estava envolvido em todo tipo de pecado, de todo engano, que seja salvo e tenha uma vida na presença do Senhor para a eternidade. E neste momento, vamos ver essa mensagem lá no livro de Lucas, capítulo 13. De 22 em diante, Deus vai falar da porta estreita. A porta estreita é que poucas pessoas querem passar nas portas estreitas. Que é mais difícil você passar, de andar, de ficar. Mas Deus vai falar no coração de como deve andar estreitamente, passando da dependente do Senhor, apesar, às vezes, de estar passando por grande dificuldade. Não faça fazendo só o que você acha que é conveniente, que é bom, que é agradável. Mas anda dependente do Senhor, obedecer a palavra do Senhor. E viva uma vida segundo a vontade daqueles que Deus verdadeiramente te ama. Então vamos aqui agora no livro de Lucas, capítulo 13, 22, dizendo assim: E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um Senhor, são poucos os que se salvam. E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. O 25 dizendo assim: quando o pai da família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora, e bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Amém? Então, essa mensagem que Deus está falando, quando um dos discípulos que andava em todos os lugares, evangelizando, curando, libertando, restaurando, todo tipo de milagres, Jesus Cristo estava fazendo. E quando aqueles discípulos vendo, por que andar pelo caminho
estreito? Por que andando cessar a salvação é difícil? Meu irmão, eu creio. Eu dizer para você que 99% das pessoas querem ser salvo. Ninguém quer ter a sua salvação para o inferno. Mas você também não quer viver no lugar, nas situações, depender de Deus. Você caminha, não anda no caminho de estreito, quer lugar no caminho largo. Como é isto? Você quer viver uma vida com bastante saúde. Você quer ter uma grande bênção em todas as áreas. Se você tiver enfermidades, você não quer. Então tudo que você quer, seja o lugar mais confortável, mais largo. Mas a palavra do Senhor está falando, que ele está dizendo no versículo 23, dizendo, 24, quando esses discípulos perguntou a Jesus Cristo, por quê? Versículo 23, e disse-lhe, Senhor, são poucos os que se salvam? Aí ele perguntando, e ele disse, respondeu, porfiai, porque entrar pela porta estreita. O que é porfiar? Porfiar, meu irmão, minha irmã, essa palavra significa você tem que determinar, você nunca desistir, ainda as suas dificuldades estão passando, seja na alegria, lugar do momento de grande dificuldade. A palavra dizendo porfiar, dedicar, não desistir, para ser, continuando, permanecendo na presença de salvação. Que você está passando um lugar tão estreito que não tem como você nem passar, mas você está passando, porque Deus está com você. Não no caminho tão largo, no lugar, na porta larga, vão entrar pela perdição. Acha que é muito mais fácil buscar as coisas deste mundo do que ter o caminho dependente do Senhor. Cada um de nós, meu irmão, quando nós queremos ser um homem, uma mulher, independente da idade, sabemos que vai passar lugar estreito, difícil, tantas dificuldades que você tem passado. Mas você não quer nem concordar, mas você não desistir de permanecer no caminho estreito, sabendo que você está dependendo do Senhor. Então, a palavra do Senhor está dizendo, vamos falando aqui, 24, porfiai por querer entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar pela porta, procurarão entrar e não poderão encontrar. Muitas vezes, meu irmão, não adianta. O ser humano, ele por si só, ele é mais confortável, acha mais agradável. Jesus Cristo, Deus deu um exemplo que não foi quando ele trouxe o Filho de Deus se transformar, porque ele é Deus, Filho de Deus, se tornar carne. Exceto quando aquela mulher, Maria, que ela foi gerada pelo Espírito Santo do Senhor. E quando ela estava grávida, e sabia que o profeta já tinha dizendo que todos os povos lá, que na Jerusalém, que o reino de Deus está próximo, o Filho de Deus vai nascer para salvar todo o povo judeu.
Quando o rei Herodes ficou sabendo que ia nascer um filho para ficar no reino de Deus, ele ficou desesperado, que o rei quer ser o único, nunca quer sair fora do reinado. O rei Herodes, sabendo que não sabia quem seria a pessoa, aquela criança que ia nascer, começou a matar todas as crianças de 2 anos para baixo, para que evitar que o filho de Deus que não permaneça lá na presença de Jerusalém, de Israel. Quer dizer, já começou com a grande barreira, mas Deus cuidou, Deus protegeu, Deus permaneceu na palavra do Senhor, que o Filho do Senhor, Jesus Cristo, gerou, e nasceu, e resgatou da forma da sua casa, da sua família. Durante um tempo ele se tornou da forma de filho por adoção, Jesus Cristo, sobre José e a sua família. Aprendeu a profissão. Minha palavra fala que alguns, aproximadamente, eu não sei exatamente, mas aproximadamente depois de 17 anos que Jesus Cristo estava com vida, o José faleceu. Nosso Senhor Jesus Cristo foi tomar conta dos seus irmãos e a sua mãe, trabalhando, sustentando aquelas pessoas. Não era um lugar de facilidade, não, é dificuldade. E fez todos os propósitos que Deus foi realizar na vida dele, e ele foi obediente. Porque ele tinha que obedecer o propósito do Senhor. Você quer que seja salvo, meu filho, minha filha de Deus? Salva-te, permaneça-te na presença do Senhor. Não anda pelo caminho tão largo. Não. O versículo 25 está dizendo aqui, ó, quando o pai da família se levantar e cerrar a porta e começardes e está de fora, lá de fora, e bater a porta e dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. A porta já foi fechada. Era então estreita, agora não tem mais estreita. Fechou a porta. Não tem mais a palavra de salvação. Quando você não tem mais as portas, está fechada. Então, meu irmão, o tempo de as portas estreitas que nós estamos vivendo é hoje. Ainda tem a oportunidade da sua salvação. E não pelo caminho largo. Continuando essa mensagem dizendo assim, e respondendo ele, vos disser, não sei de onde vós sois. Isso o próprio Jesus Cristo está falando. Aqueles que não quiseram obedecer a ele não conhece. Teve tempo de ter a sua salvação. E o 26 está dizendo assim, e então comerás, e dizer, temos comida e bebida na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas, e ele vos responderá, digo-vos que não sei, de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Meu irmão, nós temos todos os dias ouvir a palavra de Deus. Que essa mensagem que eu estou falando aqui, que quando as portas estão fechadas já, não adianta se você achava no caminho, no lugar estreito, você não quis tomar posse, mas andando um caminho largo, e quer viver na presença de Deus. Deus conhece a justiça, mas Deus também conhece os injustos, e ele é onisciente,
Ele fazer segundo o propósito do coração de cada um de nós, segundo a vontade dele. Então, hoje Deus está falando essa palavra de salvação. Ande pela porta estreita na sua caminhada. Apesar hoje de muitas facilidades, aparentemente você parece que vê mais, não, sempre foi. É muito mais fácil andar no caminho a largo do que o lugar estreito da dificuldade, dependendo do Senhor, em nome de Jesus. Eu vou querer para você agora, para a gente orar, que a palavra do Senhor sempre é a palavra que nos coloca, que nos sustenta, nos abençoa. Em Mateus capítulo 7, versículo 13, está dizendo aqui 13, 14 melhor, eu estava falando já no 13, dizendo, e por que estreita é a porta? Pergunta o caminho que leva à vida, e poucos há que se encontrem. Essa é a questão. Repetindo de novo, meu irmão, minha irmã. E por quê? Porque estreita é a porta. Por quê? Porque você seja um homem correto todo o tempo na presença da palavra de Deus, que é a palavra que nos sustenta. Por mais que você seja um homem inteligente, dependendo, falando milagres extraordinários, cura, restaura as pessoas, mas o que vai te sustentar é a palavra de Deus. Repetindo essa palavra de Mateus 7, 14, a gente orar, dizendo, porque estreita é a porta, e a porta é pé apertado, e o caminho que leva à vida, e procuro poucos a que a encontram. São poucos, porque ninguém quer viver dependente do Senhor. Às vezes um homem, uma família, passa o dia inteiro, a vida toda em grande luta, tanta dificuldade, mas ele está permanecendo. Às vezes grandes provações. Não desista. Está andando um caminho apertado, porta estreita, mas Deus está com você. Você não vai desistir da sua confiança, da sua salvação. Em nome de Jesus. Você está intercedendo, abençoando na vida de toda a sua parentela. Porque você andando na estreita. Faça a vontade do poder de Deus na sua vida, mas não faça a vontade das portas largas. Em nome de Jesus, amém? Então vamos agradecer a Deus pela tua bondade, pela tua misericórdia, tu tem nos abençoado grandemente em nome de Jesus, amém? Porque essa mensagem, meu irmão, é de salvação. O principal é a gente falar do poder de Deus, que libertar, curar e restaurar. Nós vamos orar agora, vamos pedir ao Deus Pai poderoso. Todas as pessoas agora estão enfermos, que estão pedindo cura, de restauração, de fortalecimento. Pessoas estão precisando interceder o seu filho, sua filha, o seu pai ou sua mãe, sua avó, seu avô, amigos. Até mesmo você está intercedendo aos seus inimigos. Porque a palavra do Senhor fala, amar os seus amigos e também os seus inimigos. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar. O que os propósitos que vai fazer na vida de cada um deles não é de você, é o próprio Deus. Senhor Deus, Pai Santo, poderoso, todas as pessoas, ó Pai, que estão ouvindo essa mensagem, a tua misericórdia do Senhor, Pai. Visita de cada uma dessa pessoa, Pai. Seja criancinha,
pouco tempo de vida, ou pessoas da idade mais avançada, toda a sua idade. Deus cuida, restaura, fortalece na vida de cada um deles. Tira as suas dores, as suas ansiedades, as preocupações. Senhor Deus Pai Santo, poderoso, pessoas que estão passando grandes provações nas cadeias, nos lugares difíceis, ó Pai, na beira da morte. Tenha misericórdia da vida deles, meu Pai. Eu não conheço a vida dele, ou dessa pessoa, dessa mulher, esse adolescente. Pai, deixa a misericórdia derramar poderosamente na vida deles. Cura, Pai. Restaura, Pai. Pessoas estão morrendo de medo porque cometeu coisas horríveis. Você está fugindo com medo. Busca, volta na presença do Senhor. Porque Ele que te cura. Ele que te liberta. Ele que te restaura. Protege você, toda a tua parentela. Pessoas que você mais ama, vocês estão distanciando de você. Pai, faça segundo a tua bondade, a tua misericórdia, Senhor, na vida de cada um deles, meu Pai. Todos aqueles que estão dependendo do Senhor, seja feita a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor, permaneça e sempre. Amém.